Propósito, palavra simples, muito falada, mas pouco entendida. É o que vamos conversar hoje no Vitrine Digital. Então fica aqui comigo até o final do programa que nós vamos entender se o propósito realmente ele vende, se ele pode ser vendável, como é que funciona o propósito. E antes de te contar, de responder essa pergunta para você, eu quero contigo entender o que é propósito. Propósito é a intenção de realizar algo que você deseja realizar, ou seja, se eu tenho o propósito de emagrecer, então eu vou começar a buscar caminhos para isso. Se eu tenho o propósito de alçar voos mais altos da minha carreira, eu vou buscar caminhos para isso. Então, quando você tem um propósito, é algo que vai te mover, né? Algo que vai fazer com que você encontre caminhos para cumprir aquilo que você está desejando. É um plano que move a sua vida e o seu trabalho. Então, já baseado nisso, já entendendo rapidamente o que é o propósito, eu quero deixar uma pergunta para você. Se o seu serviço, o seu produto, sua empresa tem um propósito claro, tem um propósito definido? Se não, nós vamos entender e de uma vez por todas desmistificar essa coisa de que propósito é uma coisa, empresa é outra e não tem nada a ver com a venda. Não, já vou te dizendo que isso aí tudo é balela, é mentira. Porque o propósito, como nós já entendemos, é aquilo que move, é aquilo que nós desejamos realizar e é o que nos move para muitas coisas, ou quem sabe para tudo na vida. Porque uma pessoa que não tem propósito, ela não tem incentivo, ela não tem ânimo, ela não tem vontade para fazer as coisas. Então, a sua empresa precisa ter claro, definido o propósito que ela está. Então, ou seja, traduzindo para ficar mais fácil de você entender, o que você busca com o seu produto, seu serviço? Se você vende caneca, que é o exemplo que eu sempre uso, que está aqui na bancada comigo, qual é o propósito de vender esta caneca personalizada? É de fazer com que as marcas apareçam mais e sempre tenham à sua disposição mais o item para abranger mais pessoas. Você vende canecas com o propósito de que as marcas possam ter um brinde para poder presentear os clientes mais fiéis. Você vende canecas personalizadas pelo fato de acreditar que a personalização é algo mais individual, algo mais exclusivo e você ama exclusividade, você ama servir com exclusividade. Então, percebe que num produto só eu consegui ver vários propósitos para ele, para se produzir, para vender esse produto. Então, você precisa pensar dentro do que você faz, qual é o propósito da sua marca. Porque se você vende serviços, você é a sua marca pessoal, como nós já falamos em um dos programas anteriores, é só você procurar na playlist do YouTube, onde tem os programas completos e alguns cortes. Nós falamos sobre marca pessoal e eu te falei um pouquinho como é que você pode fazer com que a sua marca pessoal venda mais. Então, a sua marca pessoal precisa ter um propósito. E no caso de serviço, você sendo a sua marca pessoal, você precisa que o seu propósito de vida esteja linkado com o propósito da sua empresa. Afinal de contas, você presta o serviço, então você é a empresa. Vamos lá, deixar um exemplo mais claro para a questão de serviço. Dei para produto, agora vamos para serviço. Quando nós falamos sobre serviço, eu presto serviço como estrategistas de vendas digitais. Eu presto serviço também como mentora de mulheres que desejam vender mais pelo WhatsApp. De que forma? Traçando planos estratégicos e direto ao ponto para que tanto as empresas quanto essas mulheres consigam executar e ter resultados em até 90 dias, ou seja, 3 vezes mais vendas em até 90 dias. E qual é o meu propósito nisso? É esse propósito que eu acabei de te falar, que em até 90 dias essas mulheres e essas empresas consigam ter 3 vezes mais vendas do que tem atualmente, porque muitas vezes são atitudes e estratégias simples que elas podem aplicar e já ter esse resultado dentro de 90 dias. Entende que tem um porquê de eu fazer isso e tem um objetivo, tem algo que eu busco. Se eu não consigo dentro dos 90 dias, isso é garantido por contrato, eu trabalho mais 90 dias de graça para a pessoa. Graças a Deus,
nunca aconteceu. Mas é uma garantia que eu dou pro cliente, para que ele fique tranquilo e seguro de que sim, ele vai vender 3 vezes mais em 90 dias, certo? Então, o teu serviço, a tua marca pessoal tem que ter um propósito, e pode ser N propósito. O meu propósito, enquanto estrategista de vendas digitais, poderia ser o propósito de treinar equipes de vendas, treinar a área comercial para que elas vendam mais. Então, o meu propósito de vida é fazer que mulheres consigam transcender a venda, que elas consigam entender que vender é algo maravilhoso, é algo poderoso. E então, através do que eu cumpro esse meu propósito? Através das estratégias que eu passo para elas, para que elas consigam vender melhor seu produto, seu serviço. Estar aqui no Vitrine Digital também faz parte do meu propósito, porque o meu propósito de vida maior como pessoa é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, como que eu consigo fazer isso? Eu acredito que mulheres curadas, saradas, mulheres que vendem, que levam seu produto, seu serviço a mais pessoas no mundo, sendo um agente de solução, ela é muito mais feliz. E ela sendo mais feliz, ela consegue se conectar melhor a Deus. Entende como é algo muito mais profundo do que simplesmente eu lá vender o meu serviço? Vender por vender, eu sou uma agente de solução. E é isso que eu tenho te convidado aqui ao longo dos programas, e te convido a sempre pensar desta forma, que o seu produto, seu serviço, ele resolve, ele sana alguma dor da outra pessoa. Mas o propósito vai além disso, ele é muito maior do que o teu produto e o teu serviço, e deve ser a sua bandeira, deve ser algo que você deve levar em tudo que você for fazer, e eu tenho certeza que a venda vai ser só consequência. O teu ganho financeiro, a tua prosperidade financeira vai ser consequência. Vamos para exemplos reais, né? Porque esses propósitos, eles podem ser, no meu caso, ele é um propósito social e um propósito, digamos, vamos dizer, cultural. Por quê? Porque como eu tenho uma religião bem definida com uma base bíblica, como eu sempre digo, eu não sigo uma igreja, eu sigo a Bíblia Sagrada, então os meus princípios são cristãos, né? São do Deus cristão, Jesus Cristo, a Trindade. E então, a Trindade sempre fala sobre amar ao próximo como a si mesmo, e também fala para ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, o evangelho de Cristo, que contém na Bíblia Sagrada. Então, o teu propósito, ele pode ser levar a mensagem de Buda, pode ser levar a mensagem Hare Krishna, pode ser levar a mensagem de Allah, pode ser levar a mensagem da Wicca, a mensagem, enfim, de qualquer religião que você tenha, ou de repente você não tem religião nenhuma e você é uma pessoa espiritualizada e essa é a tua bandeira. De repente você acredita em ET e a tua mensagem é levar para as pessoas que elas se atentem para isso. Não importa. Aqui o que importa é que a tua empresa, ela precisa ter esse propósito. Por trás de todas as ações da empresa precisa ter um propósito. E os propósitos, eles podem ser sociais, eles podem ser ambientais ou culturais. Isso você pode definir também. Então, primeiro definindo o propósito maior, que vai englobar todas as ações, você consegue definir, digamos, quebrar esses propósitos para daí definir. Simon Sinek, que é um homem muito influente em questão de neurociência, vendas e um monte de coisas, ele diz: as pessoas não compram o que você faz, eles compram porque você faz isso. Entende? É bem diferente. Então, o propósito, ele está subentendido em grandes marcas. Eu quero falar para você com o exemplo da Dove. A Dove, o propósito dela é criar um mundo onde beleza seja uma fonte de confiança e não de ansiedade. Olha que propósito incrível, maravilhoso. Por isso que as propagandas, a linguagem da Dove é de multiplicidade, né? Nós vemos muitas vezes na propaganda mulher com vitiligo, mulher cadeirante, mulher com síndrome de Down, gordinha, baixinha, alta, magra, morena, branca, negra, rica, pobre, de todas as classes sociais e gêneros. Por quê? Porque o propósito da Dove é criar um mundo onde beleza seja uma fonte de confiança e não de ansiedade. Então, ou seja, isso dá para qualquer mulher. E já falando da Havaianas, que é uma empresa brasileira, o propósito da Havaiana é levar a alegria de viver do brasileiro. Olha que propósito lindo também, né? E realmente a Havaiana, ela conquistou o mundo praticamente inteiro com a alegria do brasileiro. Por isso que as propagandas da Havaiana tem muito praia, muito sol, muita leveza, que é a alegria de ver do brasileiro que ela leva através
dos chinelos de borracha, porque é isso que a Havaiana é inicialmente no seu início, né? Hoje é gigantesca, você conseguia comprar com R$10 uma Havaiana, hoje com menos de R$50 você não consegue comprar uma Havaiana simples. Então é uma empresa que o seu propósito vende e vende muito bem. Aí de repente você tá me ouvindo aqui, né, e pensando, Camila, eu não sei nem por onde começar, para onde ir, o que fazer com relação ao propósito da minha empresa e como esse propósito pode vender na minha empresa hoje. Como eu falei, a Dove, ela tem essa comunicação impressa, intrínseca em todas as mídias, todas as propagandas que ela faz, tá? E aí, de repente, você pensa, nossa, meu Deus, a Dove já é tão grande que você quer comparar com a minha empresa, que é eu e eu mesma, né? A eu presa, como o pessoal costuma dizer por aí. Calma, que eu quero que você entenda que isso é super possível. E a Dove, para chegar onde chegou, ela teve que começar também. De algum início ela começou. Ela não simplesmente já apareceu e foi o que é, né? A Dove hoje é da Unilever, se eu não estou enganada. Se alguém de vocês tem certeza dessa informação ou é diferente a informação, já deixa nos comentários se você está assistindo pelo YouTube, se está assistindo pela TV Cidade, uma TV que tem programas que te deixam com o pensamento melhor, mais leve, faz você rir, faz você pensar, meditar e automaticamente você fica mais inteligente, mais intelectual para sentar na roda de amigos e ter aquela conversa bacana, não ficar falando só de fofoca e futebol, não é verdade? Então, se você está assistindo pela TV Cidade, canal 14, aguarda o programa terminar e vai lá pro nosso YouTube e comenta, curte, compartilha com outras pessoas. Para quê? Para ajudar, porque no momento em que você entende que é um agente de solução, o agente de solução também manda soluções, manda dicas, ajuda, porque ele sabe que tem espaço para todo mundo. E o objetivo, um dos propósitos do Vitrine Virtual é essa, que você leve para outras pessoas o conhecimento que você está adquirindo aqui, porque conhecimento só pra gente não muda o mundo, mas conhecimento quando ele é compartilhado e ele vai tendo atitudes, ele faz movimentos e nós nos movemos por movimentos. Então, para você aplicar aí na sua empresa, no seu produto, o propósito e fazer com que ele venda, existem coisas simples. Primeiro de tudo, você precisa parar e responder a pergunta que eu fiz antes. Qual é a pergunta que eu fiz antes? Seu serviço, seu produto tem um propósito claro? Como que você vai responder isso? Você precisa observar aquilo que move o teu coração, aquilo que faz o teu coração bater mais forte, aquilo que quando você faz, você tem uma alegria, um prazer, uma coisa tão gostosa, um sentimento tão bom, que você não sabe nem descrever o que você está sentindo, só simplesmente você quer fazer mais e quer mais daquele sentimento. Então você precisa ter claro isso na sua cabeça. Bom, o que move meu coração, Camila, o que me faz despertar, o que me faz mover é ver as pessoas felizes e completas com aquilo que elas adquiriram. Ponto, você já achou algo que move o seu coração. E a partir disso, como é que teu produto, teu serviço pode, então, ter um propósito com isso e fazer vendas, levar as pessoas a entenderem e fazerem parte desse teu movimento, fazerem parte do teu propósito, porque toda empresa, quando ela tem clientes, ela não tem só clientes, ela tem pessoas que estão aderindo ao propósito. Lembra da frase que eu falei do Simon? As pessoas não compram o que você faz, eles compram porque você faz isso. É uma frase muito importante e que eu sugiro que você fique pensando, martelando ela na sua cabeça. Então as pessoas não compram simplesmente uma caneca, elas compram o porquê você faz essa caneca. Então, sabendo o que move o teu coração e faz com que você fique motivado, que você se sinta feliz, tenha prazer, se sinta completo, aí então as pessoas vão começar a comprar o seu produto, o seu serviço. Em questão de serviço, mais ainda, porque o teu propósito pessoal, ele vai ser refletido no teu profissional. Exemplo, se você é uma pessoa que tem uma religião específica e você tem isso como inegociável sobre a sua vida, você provavelmente não vai gostar de fazer um tratamento, se você for psicóloga, com uma pessoa de uma fé completamente diferente à sua, porque em algum momento vai ter um conflito. Ai, Camila, mas psicólogo ele não pode até me enrolei agora, mas a pessoa ela não pode induzir, o psicólogo não pode induzir a pessoa a ter uma crença específica, não pode incentivar que a pessoa coloque a fé
como ação. Ok, eu entendo isso, sei muito bem. Mas um psicólogo, no seu particular, ele pode ter isso como definido, como inegociável. Eu só atendo pessoas que não expõem a sua fé, ou que são da mesma fé que eu. E tá tudo bem. Não quer dizer que ela não vai atender a pessoa que tem uma fé diferente. Não, pelo contrário, ela com certeza vai atender. Mas a comunicação dela vai ser voltada para pessoas que tem aquele tipo de crença, aquele tipo de valores. Por quê? Porque querendo ou não, a marca pessoal dela vai acabar comunicando em algum momento, mesmo que ela não queira, vai acabar comunicando essa preferência, esse gosto. Como também vamos para outro serviço para ficar até muito mais fácil de você entender. Se você presta serviço de aromaterapia, e a base da tua aromaterapia é bíblica. E aí, então, você não vai conseguir convencer alguém que acredita em Buda de que ele tomar usar aqueles cheirinhos vai trazer a presença de Deus, porque ele não quer a presença de Deus, do Deus da Bíblia, ele quer a presença do Deus Buda, que é o Deus dele, entende? São coisas mais profundas do que a gente pode imaginar ou entender. Então nós precisamos levar isso em conta na hora de definir o propósito da sua empresa. Eu, enquanto prestadora de serviço na área de estratégias digitais, na área comercial, atendo clientes de todos os tipos de crenças e valores. Porém, o que eu coloco como primordial, que a minha marca não atende pessoas, não vende produtos religiosos, ou seja, uma pessoa que é da Umbanda, do Candomblé, da Wicca, do budismo, eu não vendo produtos religiosos. Agora, se a pessoa ela é uma terapeuta e ela tem essa religião, aí ok, eu vendo as terapias dela, eu vendo o serviço de terapia dela. Entende como é algo? E mesmo assim vai ser analisado, porque em algum momento na conversa, nas reuniões com essa cliente, quando eu for começar a colocar a minha visão, essa cliente ela vai entender que a minha marca pessoal é baseado no cristianismo. E se ela não gosta do cristianismo, se ela não tá na mesma base, vai acabar dando conflito. E aí então vai acabar sendo frustrante para ambos os lados. Tá? Entenda bem que em nenhum momento eu estou condenando qualquer religião que seja adversa da minha. Pelo contrário, eu quero que você entenda aqui que o propósito claro da empresa e da marca pessoal acaba definindo isso, entende? A Dove tem a Dove Man, mas a Dove atinge muito mulheres. A Dove dificilmente vai atingir aquela mulher de posses maiores, aquela mulher que quer algo exclusivo, algo poderoso, algo caríssimo. Não vai atingir, porque a Dove é para todo tipo de mulher. E todo tipo de mulher é muito mais abrangente do que uma marca acima. Por exemplo, uma Louis Vuitton. Uma Louis Vuitton não é para toda mulher. Ela tem um propósito definido para o público certo. Então, o propósito vai antes do público. Porque quando você tem um propósito claro, você consegue definir o público. Então, eu quero deixar como uma sugestão de aplicação para você descobrir o propósito e fazer com que esse propósito venda é o quê? É fazer uma anotação, né? Como eu falei antes, do que você gostaria de levar através do que você faz, através da sua vida, e você fazer um vídeo sobre isso. Por exemplo, se você faz canecas personalizadas e o teu propósito com isso é que marcas sejam divulgadas para mais pessoas de uma forma mais fácil e mais simples através de uma caneca, faça um vídeo sobre isso. Dizendo que você acredita, que a sua marca acredita, que canecas personalizadas fazem com que marcas sejam mais vistas de uma forma mais simples e atinjam mais pessoas de forma única e personalizada. Tá certo? E eu te aguardo no próximo Vitrine Virtual.